Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Fruto do Espírito. Lembrando que esta é a parte 2 do episódio da fé. Na primeira parte nós falamos sobre o significado da fé e os 4 tipos de fé. Então prepare-se para esta segunda parte, onde estaremos falando sobre os efeitos da fé e os estágios da fé. Lembrando você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like que é muito importante para nós e faça compartilhamentos deste vídeo. Bom vídeo a todos! Muito bem, e a fé? Ela possui efeitos? Sim, a fé tem efeitos. Rapidamente quero passar a você 5 efeitos da fé. O primeiro efeito da fé na vida daquele que acredita de fato no que Deus é capaz de fazer está lá em Romanos, capítulo 11, versículo de número 20, aonde está escrito: pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas creia. Primeiro efeito da fé: pela fé ficamos firmes. É como diz o texto do Salmo 40, verso 1 e 2, onde o salmista disse assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um charco terrível de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Também 1 Coríntios 15 e 58, ali o apóstolo Paulo, ele deu um incentivo, um ânimo para a igreja, quando ele falava sobre a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, primeiro efeito da fé: pela fé ficamos firmes. Segundo efeito da fé está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde diz assim, preste atenção: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Então, o segundo efeito da fé: pela fé nós andamos. Quando lemos o texto de Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, ali está escrito: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Também no Salmo 23, do verso 1 ao verso 4, está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque tu estás comigo. Muito bem, então o segundo efeito da fé na nossa vida: pela fé nós andamos. Terceiro efeito da fé na nossa vida está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 2, onde está escrito: porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Então, o terceiro efeito da fé na nossa vida: pela fé nós obtemos boa fama. Pela fé nós obtemos um bom testemunho. Nós lemos lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 14 ao versículo 16, onde o Senhor Jesus, ele fala aos seus discípulos dizendo assim: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, mas em cima, para que dê luz a todos que estão na casa. E ele dá um conselho aos discípulos, à igreja, a nós, hoje, dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Muito bem, então, o terceiro efeito da fé na nossa vida: pela fé obtemos boa fama. E não podemos deixar também de mencionar aquele pensamento muito importante, muito falado, onde diz assim: o que tu faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que tu fala. O que tu faz fala tão alto que eu não consigo escutar
o que tu diz, o que tu fala. Então o testemunho é muito importante e pela fé nós obtemos este bom testemunho, esta boa fama. Quarto efeito da fé na nossa vida está lá em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, onde diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então pela fé, quarto efeito, pela fé nós vencemos o mundo. Mas que mundo é esse? Senão o sistema que existe no mundo, senão as procedências do mundo, as ofertas que o mundo oferece, que são muitas. Mas Romanos 12, 1 e 2 está escrito que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ao contrário, devemos nos transformar pela renovação da nossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E também quando eu leio a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, ali temos um conselho sobre a questão de não amarmos o sistema mundano, quando João diz assim: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque tudo que existe no mundo não provém de Deus, mas provém do mundo, e o mundo vai passar. E tudo que existe nele, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, vai passar. Mas quem faz a vontade de Deus, quem tem a fé inabalável em Deus, vai continuar para sempre. E o quinto efeito da fé na nossa vida está lá em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, onde diz assim, preste atenção: sede sóbrios, ou seja, sede lúcidos, sejam conscientes, vigiai, ou seja, estai alerta, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, o quinto efeito da fé na nossa vida: pela fé resistimos o nosso maior inimigo, pela fé resistimos ao diabo. Está lá em Efésios 6 e 13, quando o apóstolo Paulo fala da armadura que o cristão, que a pessoa temente a Deus deve usar. Está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Efésios 6 e 16 está escrito: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queremos lembrar você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, é muito importante para nós. Muito bem, a fé, ela possui estágios, ela possui degraus, possui andares. Como é que funciona? Muito bem, a fé possui estágios, e são 3 os estágios da fé. O primeiro estágio da fé, preste atenção que é muito importante, anote aí. O primeiro estágio da fé é aquela pessoa que crê apenas quando há sinais ou emoções favoráveis. É o primeiro estágio da fé. Aquela pessoa que crê apenas quando vê os sinais e quando vê as emoções que lhes são favoráveis. 2 exemplos muito claros na Bíblia é o povo de Israel, que nós podemos ver a história enquanto eles caminhavam no deserto. Eles viam os milagres de Deus e, posteriormente, primeira dificuldade, primeiro problema, eles murmuravam, agiam de maneira incrédula. Atravessaram o Mar Vermelho, viram o Mar Vermelho se abrir, atravessaram pelo meio. No outro lado, diz a Bíblia que não demorou muito, sentiram sede. E no mesmo instante começaram a lembrar do Egito, do que tinha no Egito, que no Egito tinha água, e começaram a murmurar. Moisés clamou a Deus, Deus realiza o milagre de fazer com que a água jorrasse daquela rocha. E eles se maravilharam. Então é o primeiro estágio da fé. Crer apenas quando há sinais ou emoções favoráveis. Segundo estágio da fé. Qual é o segundo estágio da fé? Crer quando não há emoções. É bom? Sim, é muito bom. Mas não deixa de ser apenas um avanço para a verdadeira fé que nós devemos adquirir. Para a verdadeira fé que agrada a Deus, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, aonde diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que estágio da fé é essa que nós devemos estar para agradar a Deus? É o terceiro estágio da fé, onde nós vamos entender que o terceiro estágio da fé é quando nós cremos em Deus e na sua palavra. Não importa a circunstância, mesmo quando tudo indica o contrário.
Mesmo quando tudo indica que não vai dar certo, a minha fé, ela está inabalável em Deus. Esta é o terceiro estágio da fé e é a fé que agrada a Deus. Essa foi a fé usada pelo cego de Jericó. O cego Bartimeu, à beira do caminho, ouviu a multidão gritando o que está acontecendo e falaram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Aquele cego tinha ouvido que Jesus fez mudo falar, fez surdo ouvir, fez paralítico andar, e ele teve uma fé inabalável, porque ele acreditou naquele momento que o mesmo Jesus de Nazaré podia fazer um cego enxergar. E foi onde ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a história, diz a Bíblia, que muitos o repreendiam para que se calasse. Mas aqui entra a fé, o terceiro estágio da fé, a fé que agrada a Deus. Não importando a circunstância, não importando o que falavam para ele, ele continuou firme no seu propósito. Jesus tem misericórdia de mim, e Jesus o ouviu. E a sua fé foi atendida, porque quando ele se encontrou com Jesus, Jesus perguntou para ele: o que tu quer? E ele disse: eu quero ver, Senhor. E o que Jesus falou para ele? Vê. Por quê? Porque a tua fé te salvou. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final. É um assunto muito palpitante falar de fé, mas muitas vezes nós temos fé de uma forma errada. E eu quero deixar para todos nós neste momento uma reflexão. Fique refletindo nas frases que eu estarei falando neste momento, que é muito importante para todos nós. Ter fé é muito mais que ter religião. Ter fé é ter o poder de Deus dentro do coração. É saber esperar e confiar. É atravessar tribulações com um sorriso no rosto. É nunca desistir mesmo quando tudo parece impossível. A fé nos levanta quando caímos, nos empurra quando paramos e nos eleva acima das nossas capacidades quando julgamos não conseguir mais. Pois Deus está sempre conosco, nos amparando e nos guiando, e para seguir o caminho certo, só temos que ter fé e confiar em Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, onde nós estaremos falando sobre mansidão.